Bom, vamos falar de um tema que eu gosto pra caramba aqui, que eu acho que é o que separa os homens dos meninos, os adultos das crianças, que é basicamente se você é obrigado a terminar qualquer livro que você começa. Vem comigo que eu tenho bastante para falar a respeito desse tema e para te encorajar a superar alguns desafios. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Eu costumo levar um pouco a sério essa questão desses desafios literários, principalmente quanto mais difícil vai ficando, mais eu me agarro. Bom, e essa grande questão de eu devo ou não terminar de ler o que eu comecei, ela é uma discussão basicamente que desnecessária, uma vez que você sabe o porquê você está lendo. E nessa brincadeira de ler, você só tem dois lugares para estar. Ou você está lendo apenas por entretenimento, ou você está lendo por entretenimento, conhecimento, estudo e afins. Por isso que eu digo que é um tema meio desnecessário, porque a gente tem que falar o óbvio. Se você lê por puro entretenimento apenas, não tem por que você se torturar tentando ler um determinado livro, um determinado autor, só porque todo mundo fala que é bom, só porque todo mundo fala que é clássico, ou só porque todo mundo fala que é do cânone da literatura universal. Assim como alguns livros que eu, por vez ou outra, indico aqui, livros que eu leio, enfim. Então, se você lê pelo puro prazer da história, de uma boa leitura e tal, é uma conversa que nem deveria existir. Porém, eu sei que esse papo existe, porque aqui na internet ficou popularizada essa parte intelectual agora, e aí tem uma galera que nem lê nada, e só porque você, talvez, faz conteúdo na internet, ou você diz que lê alguma coisa, você diz que é leitor, normalmente o pessoal já... Ah, mas você não leu Os Miseráveis do Victor Hugo. Aí a pessoa que tentou ler, mas não gostou do livro, se sente destroçada, ou ela fica, cara, mas você nem lê nada, e você tá me cobrando pra eu ler Os Miseráveis, um livro que eu detestei, eu tentei, mas eu detestei. Tipo assim, pra quê? Então fica uma guerra besta de quem não lê merda nenhuma e fica cobrando que os outros leiam, os grandes clássicos, e a galera que só gosta de ler, e lê normalmente livros mais comerciais, essa pessoa só quer ler os livrinhos dela em paz. Não que ela não tenha que se desafiar de vez em quando. E nesse momento, eu indico que se você é uma pessoa que começou a ler e normalmente só lê livros da sua zona de conforto, eu digo que você está errado. Porque você tem que se arriscar para justamente quando sofrer determinado tipo de cobrança, você ter pelo menos a defesa do eu tentei, mas eu não gostei. Porque talvez você esteja tão preso aos best-sellers, aos livros comerciais, aos livros da moda, digamos assim, que apesar da literatura clássica estar na moda na internet, mas talvez você está tão preso a esse tipo de livro que você não deu chance para uma literatura mais densa e mais robusta. E talvez você tenha uma baita de uma facilidade. Eu, por exemplo, quando comecei a ler, eu li Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Eu simplesmente adorei. Eu gosto pra caramba dessa temática marinha, mas eu gosto muito do Victor Hugo. E quando eu descobri essa bolha da literatura clássica e vi bastante gente criticando o Victor Hugo, inclusive até alguns intelectuais que diziam que não gostavam tanto e tal, eu falei, cara, como assim vocês não gostam? Eu gosto do autor. Então, assim, eu, sem querer querendo, eu aprendi a gostar de um autor que é muito criticado. Consigo ser um pouco neutro e entender que ele é um pouco maçante, porém, eu gosto pra caramba dessa enrolação proposital que intensifica um pouco mais o texto. Então, quem lê por entretenimento não tem obrigação alguma de terminar um livro que começou. Mas ainda deixo a dica que você tem que se arriscar por vezes para pelo menos dizer, não gostei do livro X, não é para mim, é muito difícil, o autor é difícil, o autor é maçante, enfim. Pelo menos convido você a se arriscar. Por outro lado, eu acho que é uma tendência do próprio leitor de normalmente buscar ou se interessar por algum tema, puxar algum gancho. Eu já disse isso em algum vídeo aqui anterior, onde a leitura normalmente ela vai te levar a caminhos que você nunca trilhou. Então,
não só é legal dar outra chance, como o próprio ato de ler, o ato de tornar esse hábito parte da sua vida, ele acaba provocando uma curiosidade a respeito de alguns temas, de alguns autores, que acaba obrigando você a sair de um puro leitor por entretenimento para um leitor que se entretém e ao mesmo tempo estuda. Já esse segundo perfil, se ele tem ou não que terminar de ler o que ele começou, aí eu digo que depende. E depende, assim, de diversos fatores, inclusive o seu grau de compreensão atual e também o ponto onde você quer chegar. Por exemplo, você está lá lendo seus livros lá e do nada você pega uns Lusíadas na mão, você tenta e você não gosta. Ou você pega os Miseráveis e você não gosta. E aí, como você vê bastante gente falando, comentando, você acha que é um livro que pode te agregar bastante coisa, você pode colocar um objetivo. Eu quero chegar num ponto em que eu consiga ler e entender os Lusíadas, ou que eu suporte ler os Miseráveis até o final. Joia! É um objetivo para ler um livro. Assim como tem pessoas que aprendem alemão para ler Fausto no original. É um objetivo. Então, com base naquele objetivo, você segue aquele tema. Quando o seu objetivo ele é mais amplo, quando a sua área de estudo ela é mais ampla, então, por exemplo, você estuda psicologia, estuda direito, estuda filosofia e você quer ter uma carga literária muito grande. Então você acaba que é meio que obrigado, você se obriga, convenhamos que para você fazer qualquer tipo de faculdade, você não precisa ler absolutamente nada, quase que nem o que passa na faculdade você precisa ler para terminar, mas às vezes você tem um interesse para o estudo muito grande e você quer de fato ler esses livros, você quer preencher o seu imaginário com todo esse conteúdo, o que eu particularmente recomendo que você tente fazer. Independente da sua profissão, independente do que você faça. São livros que, para a vida, no cânon ocidental, são livros extremamente importantes. Então, é interessante que você leia os principais livros. Mas assim, Zé, eu preciso terminar? Mais uma vez, tudo vai depender do seu objetivo. É um livro que você pegou por acaso, você achou ele difícil, você precisa terminar? Não! Tá muito difícil, você segura, vai para outras leituras e conforme o tempo vai passando, você vai amadurecendo como leitor, como pessoa, você vai avaliar se determinado livro é ou não compatível com o seu objetivo naquele momento. Então, assim, é muito subjetivo, ao mesmo tempo que é obrigatório. A obrigatoriedade de acessar os livros mais importantes da literatura ocidental não te obriga, por ser leitor, de lê-los. Não é porque você é leitor que você é obrigado a ler. Mas é altamente recomendável. Então é altamente recomendável que em algum momento você leia esses livros. Ou pelo menos tente para que você consiga encaixá-los nos seus objetivos de leitura. Então, assim, quem lê pelo mero entretenimento, você que está aí lendo por estudo, não cobre desta pessoa que ele leia outros livros. Aliás, incentive de uma forma legal, amorosa, que você recomenda determinados livros e tomara que essa pessoa acesse, possa ler e possa aproveitar. Porém, o leitor por entretenimento ele não deve ser cobrado desse cânon. Já o leitor que lê por estudo, o leitor que tem o interesse de aprender, é justamente por esse motivo que eu disse lá no início que separa os adultos das crianças, que é o seguinte: o livro faz parte do cânon ocidental, eu quero ler esse livro, eu não estou gostando desse livro e eu vou acabar esse livro. Por quê? Porque eu quero acabar, eu quero ler e eu quero entender. Pô, Zé, mas eu não necessariamente preciso gostar do livro para ler. Aí é onde está uma grande sacada. Se você gostar do resultado de finalizar um livro que você não está gostando, você lê qualquer coisa. A partir do momento que você aprender a gostar do resultado final, de pegar um livro que você não está gostando, e você ler, e você entender, e você chegar no final e falar, cara, foi incrível tanto a aprendizagem do livro quanto o ato em si. Aí você entendeu. Aí você lê qualquer coisa. Aí qualquer coisa que te coloca na frente, você vai ler. Às vezes você vai postergar, às vezes você já vai pegar ele de imediato, pegar material de apoio, meter o pau e até entender. Então, assim, dentro desse segundo perfil,
Existe o adulto, a pessoa madura, que entendeu o que ele quer e que não só entendeu o que ele quer, como ele sente prazer em aprender, em ler e em gostar de ter lido, de ter absorvido. Aí acabou. Aí é o que eu estou dizendo. Você vai pegar um livro de filosofia, você vai gostar. Você vai pegar um livro de literatura, você vai gostar. Você vai pegar um livro técnico, você vai gostar. Por quê? Você gosta do aprendizado. É diferente da leitura por entretenimento. Extremamente diferente. Então quem trilha esse caminho da leitura para estudo, eu acho que em algum momento, eu acredito que em algum momento, essa pessoa vai desenvolver um apreço por apreciar o resultado final. E ao mesmo tempo, talvez você tenha que se esforçar um pouco, se submeter a dificuldades, para que você também aprenda, para sair um pouco da zona de conforto. E o meu recado para esses dois perfis de leitores é o seguinte: toma muito cuidado para concluir um livro que você não está gostando. Pensa 2, 3 vezes, porque a hora que você termina, você corre o sério risco de aprender a gostar de aprender. Aí já era. Aí você vai se torturar lendo um monte de coisa que você não está gostando, só porque você gosta do resultado final, você gosta de aprender, você gosta de entender, você gosta de pegar material de apoio e se debruçar naquele tema, e aí você para de ler 30, 40, 50 páginas em um dia de lazer para ler 5 páginas e ficar achando pelo em ovo. Mas essa parte é a mais gostosa da leitura. É esse o nível que separa os adultos das crianças, que deixa a gente um pouco mais instigado a buscar esse tipo de livro mais difícil, cada vez mais intenso, cada vez mais profundo. Eu espero que o pessoal que lê para estudar, que se aprofunda bastante, não fique cobrando do seu colega que só lê por entretenimento, mas ao mesmo tempo incentive com carinho, com amor, e faça umas indicações um pouco mais tranquilas para ver se esse seu colega sobe e muda o perfil de leitor. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi o livro que você detestou ler, se você desistiu ou se você foi até no final. Para quem está começando a ler agora, tem uma guia de leitura aqui no canal. Quem gosta de temas, análises, afins, tanto cinema, filme, anime, se inscreva aqui nesse canal. Vou trazer ainda mais esse tipo de conteúdo aqui. Espero que vocês fiquem bem, fiquem todos com Deus. Valeu e fui!